E aí galera que acompanha o canal Todos por Um. E aí galerinha que assiste o canal do Beni, Todos por Um. Tudo por um, não é todos. E aí galerinha que assiste o canal do Beni, Todos por Um. Mete o por um. É tudo por um. Galerinha que assiste o canal do Beni, Todos por Um. Tudo por um. Uma 3 vezes. Hoje a gente tá com a ilustríssima presença do nosso amigo Helder do acampamento, que vai falar sobre a Santa Missa. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora aí que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Helder, faço parte da missão Acampamento Campinas e nós estamos ligados à Catedral Metropolitana de Campinas e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande para nós também. E vai trazer um tema muito importante, o tema da Santa Missa, que é o ápice da nossa igreja, e ele vai estar falando um pouco da preparação para como viver de uma forma plena a Santa Missa, começando do começo. Bom, então assim, o que o Márcio falou é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes nós não conhecemos aquilo que é o principal da nossa fé, que é a Santa Missa, onde nosso Senhor se faz presente no altar, assim como ele se fez presente no sacrifício da cruz. Se aquele primeiro sacrifício de Jesus, ele nos trouxe a salvação dos nossos pecados, a Santa Missa é um meio que Deus encontrou de distribuir essas graças, né, alcançadas pelo sacrifício de Jesus. Eu gosto bastante de um exemplo de Santo Tomás de Aquino, que ele fala que nós temos 4 grandes dívidas com Deus, né? E se a gente entender essas dívidas, a gente pode participar melhor da Santa Missa e honrar muito mais a Deus. Assim, acho que é um tema bastante interessante que você tinha abordado. A primeira vez que eu ouvi foi você, sobre como chegar à preparação para antes de você participar do sacrifício da Santa Missa. A primeira coisa que você deve fazer é, você tem que se decidir a Santa Missa. A igreja nos orienta que nós devemos participar da Santa Missa aos domingos. Além disso, aqui no Brasil, alguns dias que não necessariamente caem aos domingos. Nada que impeça todo dia também. Se você pode ir durante a semana, também é muito bom. A primeira coisa que você tem que fazer é se decidir a participar da Santa Missa. Vou chegar lá na missa, faltando 2 minutos pra missa, o padre já tá subindo ao altar, aí eu vou viver bem a missa? Pode ser que você viva bem a missa, mas não é o adequado. O adequado seria que a gente chegasse antes pra Santa Missa. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Você vai fazer uma prova, você tem que se preparar, você tem que estudar. Não adianta chegar na semana, vou estudar conteúdo de um ano inteiro. Agora pensa, a profundidade que é a Santa Missa, 2000 anos de história, o sacrifício de Nosso Senhor, aí você quer viver bem esse mistério chegando 2 minutos antes da missa? Então fica difícil. Eu acho assim, estando lá também, a gente tem que ter alguns resguardos. Questão da postura, preparação, chegar com antecedência, mas também a disposição para participar da Santa Missa. Fala um pouco agora, por exemplo, da predisposição para quando você chega, a questão de estar bem espiritualmente. Acho que é uma coisa que tá meio que acoplado, né? Você sabe que Jesus morreu por você, então você vai lá vivenciar esse mistério. É por isso que algumas posturas não cabem na Santa Missa. Os santos, eles orientam que nós participemos como se nós estivéssemos assistindo Jesus subindo para o Calvário. Mas não como qualquer pessoa que estivesse assistindo. Nós devemos participar da Santa Missa como a Virgem Maria e o apóstolo São João participaram da missa. Profundo silêncio, profundo recolhimento. A gente não via imaginar Nossa Senhora lá, vendo o filho dela sofrendo, vendo Nossa Senhora batendo palma, Nossa Senhora dançando lá. Erguendo folhetas. Nossa Senhora não ia fazer isso, porque ela sabia tudo que estava passando, estava vendo o sofrimento do filho dela. É assim que nós devemos participar da Santa Missa. Uma questão que parece que é tão óbvia e parece que às vezes não tão também, né? É a questão da vestimenta, o respeito para a casa do Senhor. Acho que é uma coisa que é interessante também. Hoje, por exemplo, eu passei na frente de uma igreja protestante e eu vi os rapazes todos arrumados, de terno, gravata. Eu fiquei pensando, eles não têm santos, eles não têm Eucaristia e mesmo assim, olha a dignidade que eles dão no culto deles, né? E às vezes, como que nós participamos da Santa Missa? A gente vai de bermuda, vai de chinelo, de uma roupa qualquer, né? Sendo que sempre foi um costume dos mais antigos que a roupa da missa fosse a melhor. É meio coisa de vó também, né? Que fala, é roupa de missa, roupa de missa. Ou seja, uma roupa digna do sacrifício de Jesus. Eu acho que isso daí até porque, por exemplo, você vai num casamento, você vai mais arrumado em respeito aos noivos, né? Eu acho que isso também vale pra Santa Missa, né? Se Jesus nos convida ao banquete, a gente tem que chegar até ele de uma forma digna também, né? Exatamente, com certeza. Fala um pouco da postura, assim, na missa. Quais momentos se devem ajoelhar, quais momentos a gente deve sentar, porque cada um meio que faz por conta própria. O que a igreja fala, assim, que ela respeita sempre a liberdade do fiel e também a liberdade do local, da comunidade local. Então, assim, o que a igreja orienta, que na consagração nós temos que nos ajoelhar. Esse é o momento que todos devem ajoelhar, exceto em algumas condições. A pessoa tem um problema no joelho. A igreja não vai obrigar a pessoa a ajoelhar, né? Sei lá, tem barro, essas missas campais, ou não tem espaço para ajoelhar. Não tem como ajoelhar, então fica um pouco mais difícil. Mas aí depende muito também, né? Da piedade do fiel. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas
pessoas que participam da missa toda de joelhos. É uma postura externa, mas mais importante do que essa postura externa é aquela postura interna. Eu tô fazendo isso para me aparecer ou eu tô fazendo isso para honrar a Deus? As pessoas que eu conheço, elas fazem isso para honrar a Deus. Na hora do ato penitencial, a pessoa reconhece seus pecados, ajoelha diante de Deus ali e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Aí tem a consagração. Depois que o padre fala isso, o mistério da fé, a gente poderia levantar. Conheço algumas pessoas que passam esse período de joelhos também, como uma forma de adoração a Jesus que está ali no altar. Na bênção final também, porque a gente está recebendo uma bênção muito solene. É uma bênção e um convite à missão, que a missa é isso, é uma missão, né? Aí para comungar depende do fiel, do costume local, mas a igreja sempre respeita a liberdade do fiel. Então existem locais que a comunhão é diretamente na mão, mas não é por causa disso que a igreja não permite que o fiel comungue de joelhos, na boca. Isso vai depender muito da pessoa. O ato externo é importante, mas ele tem que preceder um ato interno, uma atitude interna de querer honrar a Deus. Sobre a comunhão, existe, como a gente já falou no início, um coração contrido e um espírito de humildade para receber Cristo em nós. Mas, além disso, existe alguma forma ou dica ou sugestão para que se possa viver esse momento de uma forma plena e digna? Você entrou num ponto que é uma coisa que é essencial na Santa Missa, né, e na nossa vida espiritual, que é o silêncio. Se a gente não faz silêncio, a gente não consegue aproveitar essas graças que emanam da Eucaristia, do corpo e sangue de Nosso Senhor, né? Jesus, ele fala no silêncio. Por isso que eu falei, né, de se preparar, chegar antes da missa, se recolher. A gente vai conseguindo escutar o que Deus tem para nos falar. Lógico que também tem o estado de graça. A pessoa que vai na missa só aos domingos, ela sabe que durante a semana ela cometeu um pecado grave, que ofende a Deus, que ela não pode comungar. Então ela tem que se confessar antes de poder comungar. Mas aí, poxa, a pessoa tentou se confessar, não deu, não tinha padre e tal. Aí o que ela faz? Ela deixa de ir na missa? Não, ela vai à missa e assim que ela puder, ela se confessa. E depois ela vai numa outra missa que ela possa comungar. É porque Jesus nos dá forças mesmo para que nós sejamos santos. E Jesus disse assim, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, sem se alimentar do corpo e sangue de Nosso Senhor, a gente não vai conseguir prosseguir. E as formas eficazes, vamos dizer assim, é no estado de graça, não tem como. E assim, existe uma questão também pós-comunhão, porque assim quando você recebe a Eucaristia, você acaba se tornando o próprio sacrário vivo, porque Deus está ali, né? Dizem-se até que a digestão demora de 10 a 15 minutos, né? Então, durante esse tempo, Jesus está dentro de você não só espiritualmente, mas em matéria também. Existe uma postura recomendada da igreja após a comunhão? Sim, a gente pode pegar os exemplos dos santos, né? Existem alguns santos que diziam assim que, por exemplo, que não trocariam uma hora de ação de graças por uma hora no céu. E isso é simples de entender, né? O que é o céu? O céu não é um espaço, não é um lugar físico. O céu é a vida unida a Deus. Quando a pessoa comunga, ele tem o céu dentro dele, tem o próprio Deus dentro dele. Então ele falou assim, pra que eu preciso ver os anjos e tal, se eu tenho o próprio autor da vida dentro de mim, né? Então, assim como antes e durante a missa, após a comunhão, a gente precisa guardar o silêncio. E o que às vezes a gente vê nas pessoas? Elas comungam, vão pro lugar delas, senta e começa a bater um papo. Perde toda a comunhão. Não reza, não conversa com Jesus, porque Jesus é uma pessoa. Jesus não é um pãozinho, é o próprio Deus, corpo, sangue, alma e divindade. Então a gente precisa aproveitar esse momento e conversar com Jesus, né? E até após a Santa Missa, às vezes não se tem esse tempo de recolhimento após a comunhão. Então após a Santa Missa, também fazer esse momento de ação de graça, se recolher ali, se ajoelhar, ficar em silêncio, conversar com Jesus, agradecer a semana, pedir novas graças. Se você vai à missa durante a semana e às vezes você vai na missa antes do trabalho, né? Às vezes você não consegue fazer esse momento que eu falei de 10, 15 minutos após a missa, porque se você ficar ali, você pode chegar atrasado no trabalho, ou sei lá, na faculdade. Se nós somos leigos, vamos ser leigos, né? Se você não consegue fazer esse momento na igreja, você vai durante o caminho agradecendo a Deus por essa comunhão que você fez, por poder participar daquela missa. Aos domingos, que é o dia do Senhor, a gente poderia reservar um tempo maior para o Senhor. Esqueceu o coleguinha do lado e lembrar do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se a igreja tem uma capela ali no auxiliar, enfim, onde você se sente melhor diante de uma imagem de Nossa Senhora, se ajoelha ali ou senta, se você não pode ajoelhar, faz silêncio, né, e conversa com Jesus, conversa, que Ele é seu amigo, Ele é nosso amigo. É o melhor momento da sua semana, momento de comunhão e de contato com Jesus. Não sei o que, se eu pudesse eu levitava, se eu pudesse eu fazia isso e aquilo, bilocava, mas não precisa disso, né? A gente já tem a comunhão ali, corpo, sangue, a alma e divindade de Jesus dentro de nós, a gente vai querer mais o quê? Então é isso, falamos aqui hoje sobre um tema tão rico dentro da nossa igreja, que é o ápice da nossa fé, né? Que é a Santa Missa. Estivemos aqui na presença do nosso ilustríssimo amigo Helder, e fica ligado aí que em breve teremos mais novidades. Falou, galera, um abraço. Um abraço, fica com Deus. Perfeito.